Negócio é mais um momento de conversa ali no nosso programa Show da Manhã. E nesse momento nós também fala sobre a Semana Internacional de Solidariedade com povos de territórios não autônomos. A semana ali começa no dia 25 e também dia 31 de maio. E para falar um pouco sobre a celebração da semana ali e para modo que existe essa semana ali para solidarizar com os povos desse território que é autônomo, não tem investigador Ingosli. Ele também falando sobre esse tema ali. Bom dia, Ingosli. Bom dia, senhora apresentadora. Bom dia a todos os técnicos de RTC e também todos os telespectadores, quer ali, quer na nossa diáspora. Obrigado pelo convite. Obrigada. Nós passamos conosco ali na Show da Manhã e bem falando sobre esse tema ali também, que tinha conhecido ali, mas que talvez hoje não também esmiuçar um bocadinho. Então começa para nos falar sobre territórios não autônomos. Para Mori, que tem esse nome ali. Que esses territórios não autônomos é que esses territórios que principalmente naquela decisão política, ou seja, é territórios que sempre dependem de países terceiros que tomam qualquer decisão política, por exemplo, se passa uma lei, eles têm que também pedir um país terceiro, se estabelece relações diplomáticas com outros países, tem que dar passa para crivo de um outro país. E talvez que os dois territórios é tão distante que é uma coisa que cada faz muito sentido. E você pode dar algum exemplo de territórios ainda que ainda têm suas independências? Exatamente. Não tem um caso muito prático, por exemplo, Reino Unido, essa faz administração de Ilhas Malvinas. E só para nos hoje uma coisa, Ilhas Malvinas, essa fica junto de Argentina. Agora para nós, Reino Unido está ali na Europa, ali riba, e essa faz administração de Ilhas Malvinas, que fica junto de Argentina e que, curiosamente, tem um conflito diplomático para onde a Argentina também se reivindica aquele território lá. E que lá já agora aquele espaço ou aquele país fica com problema. Exatamente, para nós, que ali é um foco de potencial guerra, de potencial conflito. Então, essa semana também, faz com que não tenta refletir e ache uma solução. Exatamente. É isso mesmo que você perguntava para Mori, que qual que é a importância de ter essa semana ali para pensar sobre esse território ali que é autônomo? Eu digo que esse território autônomo, eu digo que esse território não autônomo, esse potencial focos de instabilidade e mesmo de guerra, para Mori. Não tem um outro caso de Estados Unidos que se faz administração de Porto Rico. E Porto Rico em si esteve um movimento muito forte que reivindicava independência, mas Estados Unidos nunca conseguiu reconhecer. Mas imagina a parte mais engraçada, Porto Rico contribui para a economia dos Estados Unidos, mas porto-riquenhos que podem votar para presidente dos Estados Unidos. É uma coisa que é mesmo caricata. Exato. A mim é importante para colaborar economicamente para aquele país, mas nunca pode participar na decisão de eleição de presidente. Exato. E assim já mostra também que os povos ficam assim mesmo sem poder, né? Agora, e já vou dar um exemplo de Porto Rico, não tem também Palestina também, que é um dos 17 países que é considerado para a ONU, que é autônomo. Por exemplo, que países como Cabo Verde e outros países que já é autônomo, o que eles podem fazer para abraçar essa causa ali? Exatamente. Em cima a senhora apresentadora falou que ele é um causa. É uma causa que, por exemplo, na década de 60, não tinha 54 países não autônomos. Ou seja, nosso país, Cabo Verde, já não foi também um território não autônomo. Atualmente, graças a Deus, não tem somente 17. Mas é o país mora Cabo Verde que teve aquela experiência de colonialismo que nós não deve regir para a Carta de Nações Unidas, que é um princípio base e fundamental, que é a autodeterminação dos povos. Ou seja, nós, um país que já foi colonizado, não deve prestar aquela solidariedade com esse país que ainda consegue aquela autodeterminação. Por isso, é importante não fazer aquela pressão diplomática e tudo que esse país que já passa por aquela experiência colonial deve sempre reafirmar aquele princípio base de autodeterminação.
Exato. E como investigador, não estou bem um bocadinho mais para trás, e tudo aquele movimento ali que está a criar, para criar uma pressão, né, sobre aqueles países, o Atchama tem de estar a dar resultados? Exato. Tem estado, para nós, nos anos 60, eu tinha 54 territórios não autónomos. Agora, já não tem só 17, mas ainda tem. E caso de Palestina também é um caso que está mais que evidente para todo alguém, já não sabe qual é a situação que a Palestina se vive. Para modo que esses 17 territórios não autónomos, eles podem ser outros palestinos futuramente. E metade mesmo mundo dessa guerra já está bom demais, quer dizer? Então é melhor no de povos que se está vivendo a oportunidade para decidir seu futuro, para decidir, para traça coisa que se crê para eles mesmo. E na semana ali de celebração das ações ali que você também fazer para solidarizar com os povos e territórios, ali na Cabo Verde tem sentido algumas atividades, algumas coisas que se fazem? Exato. Na semana ali? Não te acredita, mas tem tido um interesse crescente para aquela questão ali, mas é importante não investiga, não pesquisa, para morrer. Esse mencionado é uma semana, é que um dia, ou seja, aquele mostra aquela preocupação de Nações Unidas. Claro que nós todos não devemos fazer nossa parte para não consciencializar para essa problemática, para as tendências neocolonialistas que ainda não tem. E mora aqui que as pessoas, por exemplo, que estão vivendo naqueles estados ou países que é autónomo, naquele território que é autónomo, bom como historiador, mora que botou hoje, mora que essas vivência e mora que se pode hoje é futuro, né, sabendo que você está vivendo naquela situação lá. Que ele para ser mais simples possível é cima que você vive na casa de um alguém, e nós na nossa crioulo não está falando e aquela casa se cria é um fungo que não se vive nele mais é dinho, você tem chave na mão, você entra horas que você crê, você sai horas que você crê, porque não ninguém satisfação, ou seja, então é aquela mesma coisa que esses territórios não autónomos se vive, aquela experiência de opressão, de controlo, e a minha taxa solução que não deve pensar nele é fazer sempre um referendo, é sempre pergunta que esses povos é que estão lá. Por exemplo, pergunta porto-riquenhos se esse CRI continua a fazer parte de Estados Unidos. Pergunta que povos de Ilhas Malvinas se ainda esse CRI faz parte do Reino Unido. Pelo menos para dar oportunidade né? Exatamente, de escolha. Esse é o meu falei, de escolha mesmo. Exato. E o que você agora mesmo, nova geração pode ajudar com essa causa ali? Nova geração tem um papel fundamental. Nova geração já é também com aquele menos influência possível daquele colonialismo que nos bisavós, que nos avós vivem. Para morrer não sabe, mas colonialismo sempre tem aquela tendência de superiorizar um povo em relação ao outro. Então, que ali, como não tem uma nova geração informada, uma nova geração que também sem aquela influência lá, esse pode ser um elemento catalisador para aquela mudança ali. E ali não pode associar também novas tecnologias. Claro, novas tecnologias é aquele arma, entre aspas, é aquela arma que não deve usar para disseminar, para informar, para modo, ainda tem 17, tem caso de nossa África também, de nosso continente, Sahara Ocidental. Sahara Ocidental é um país também, um território não autónomo. Exato. E já não será praticamente na reta final da nossa conversa, mas antes de terminar a nossa conversa ali, eu queria deixar alguma mensagem nessa semana ali que nos celebra na semana que se celebra solidariedade com povos territórios que é autónomos. Exato. Mensagem que eu queria deixar é que nós todos não temos nossa cota parte, nós todos não temos nossa responsabilidade e para não encarar aquele tema ali, se aquele alguém que você vive na casa de aquele outro alguém, para morrer uma coisa muito que sabe e sempre então falar mente não tem um povo que se vive sobre domínio de outro povo, nós todos nos é interpelado para contestar aquele tipo de situação.
Exato. Já terminava a nossa conversa, mas gosto de lembrar de que ninguém nunca fazia. Em termos de educação, será que nas escolas, universidades, ali na Cabo Verde, por exemplo, tem falado sobre esse tema ali, não tem conhecimento, não tem dado alunos conhecimento sobre esse tema? Mas a nível universitário, né, não tem alunos de relações internacionais, de diplomacia, né? Existe aborda aquela questão ali. Mas nas escolas primárias e secundárias ainda é um tema pouco explorado. Então, aconselho também para professores e para escolas também convida historiadores e investigadores que é para falar sobre aquele tema ali. Para mim é um tema de futuro, é uma causa que no futuro não deve abraçar acima aqui de nós. No futuro não deve ser um Cabral, exatamente. para que os outros territórios, no futuro não deve ser um Cabral. Obrigada, Ngosli, por estar conosco ali nessa conversa ali. E também nesse tempo, na celebração de 50 anos de independência, acho que é pertinente também se trazer esse tema ali para não falar um pouco sobre ele. Exatamente. Obrigado pelo convite. Uma boa semana para o nosso tour. Bom, assim foi a nossa conversa com o investigador, historiador, escritor Ngosli. Ele que vem falando sobre a semana que está a celebrar solidariedade com povos de territórios não autónomos. A semana que começa 10 e 25 e também dia 31 de maio.